Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, poderoso, santo, Deus perfeito, Deus da glória, nós queremos aqui, Senhor, nos render a Ti, Senhor, conforme nós cantamos nessa noite. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, porque um dia o Senhor se entregou por nós, então nós também nos entregamos a Ti, Senhor. Meu Deus, muito obrigado pelo Teu santo sacrifício, Senhor, por o Senhor ter nos dado um acesso, meu Deus, ao trono de glória, Pai. Meu Deus, fala conosco através da Tua palavra nessa noite, meu Deus. Tenha misericórdia de nós mais uma vez, Senhor, e fala aos nossos corações através da Santa Escritura, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Os irmãos podem ficar à vontade. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Que Deus esteja nos abençoando nesse momento de meditarmos na Tua palavra. Que o Senhor realmente fale aos nossos corações. Cumprimento também os nossos irmãos que estão nas suas casas, que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus também atinja aí o seu coração nessa noite, amém? E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui já teve a oportunidade de conversar com o prefeito da nossa cidade, com o prefeito de Londrina? Ergue a mão. Mas uma conversa assim, lá no gabinete, Wilson, já foi? Fora, né? Lá no gabinete não, ainda não, né? Fora do gabinete, né? Que às vezes a gente encontra, né? Às vezes lá no dia a dia lá, tudo bem, né? Aí conversar lá no gabinete dele, lá no momento de trabalho dele. Alguém aqui já teve a oportunidade de conversar, então, vamos elevar um pouquinho mais aí, com o governador do Paraná, com o senhor Ratinho Júnior? Alguém já teve a oportunidade? Não, né? Olha só. E com o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro. Mais difícil ainda, né, gente? Essas pessoas tinham que ser bem acessível para a gente, né? Mas a gente sabe que existe todo um protocolo para a gente chegar até essas pessoas. Por exemplo, eu creio que se hoje você ligar lá na prefeitura, né, de Londrina, hoje não, mas na segunda-feira, né? Mas eles vão falar para você assim: o primeiro atende uma secretária, provavelmente esse que é o trâmite lá, dessa secretária passa para o assessor do prefeito, o assessor vai querer saber qual que é o assunto que você vai tratar, ele vai saber se o prefeito tem um horário disponível para te atender, se o seu assunto for importante, né, talvez ele até se disponha a te atender, mas primeiro de tudo vai ter esse trâmite aí para você chegar, né? E se for um assunto importante, pode ser que ele te receba lá. Mas a gente vê que não é muito fácil. Ou seja, também em algumas empresas, né? Até para você chegar, uma empresa grande, para você chegar lá na diretoria da empresa e colocar ali algumas coisas, é difícil. Não são todas as empresas, né? Hoje a gente vê que está muito mais acessível, mas para você chegar lá na sala da diretoria, simplesmente bater e entrar para dentro, existe também um trâmite. Você de repente precisa agendar um horário, ver a disponibilidade dessa pessoa para ela poder te atender. E aí com Deus, como que é esse acesso? Será que a gente tem essas limitações quando a gente trata do Senhor? Por um certo tempo, existia sim. A gente vê que Deus nos criou, né? Quando Deus cria Adão e Eva, Ele criou para se relacionar com o ser humano, não é? Deus criou o ser humano, preparou um espaço para ele, organizou uma casa ali para ele, né? E colocou o ser humano ali. E diz a palavra de Deus lá em Gênesis, né? Que todo final do dia Deus vinha e conversava, queria saber do Adão e da Eva, como que foi o dia, o que eles fizeram, e eles tinham um relacionamento perfeito com Deus. Mas após a queda, a gente vê que esse relacionamento ele foi abalado. Eles não tinham mais aquele acesso que eles tinham anteriormente. Ou seja, Deus, diz a palavra do Senhor lá em Gênesis, que Deus expulsou eles do jardim, e ainda colocou ali os guardiões na porta. Os anjos ficaram ali e eles não podiam mais entrar.
esse relacionamento ele foi abalado. Gênesis 3, 23, 24 diz isso. Até Noé, a gente vê que por algumas vezes Deus falava com algumas pessoas em certos momentos, né? A gente vê que Deus falou com Noé, ele foi lá, construiu a arca. Depois a gente vê que Deus também se revelou, né? Falou ali com Abraão, com Isaac, com Jacó e com Moisés. E a gente vê também no livro do Gênesis que em alguns momentos, esses personagens aqui que eu citei, eles estão ali buscando também um certo tipo de relacionamento com Deus Criador, com o Senhor. Então em alguns momentos eles vão, e em situações lá que eles estão passando por algum problema, por alguma dificuldade, ou em alguns momentos que Deus os livra de algumas situações, eles vão e fazem um altar para o Senhor, e ali naquele altar eles louvam a Deus através daquele altar. Até que nós chegamos em Êxodo, no capítulo 25, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Deus fala com Moisés. Ele fala com Moisés, e ele fala, nessa fala de Deus com Moisés, Moisés está lá na presença de Deus, ele está lá no monte. Nessa fala de Deus com Moisés, Deus fala para Moisés, falou: Moisés, você volta lá para junto do povo e peça para os israelitas para eles darem uma oferta ao Senhor. Pede para eles darem oferta ao Senhor, e através dessas ofertas a gente vai construir um tabernáculo. Então o povo vai, Moisés vai até o povo, fala com eles, e eles começam a ofertar. Diz que eles ofertaram ouro, prata, bronze, tecidos finos, azeite, madeira, pedras preciosas. E aí Deus, nessa comunicação com Moisés, ele dá ali todas as orientações para que Moisés construísse um tabernáculo. E Moisés, ele cumpre à risca as instruções a respeito dessa construção. E realmente ele constrói esse tabernáculo. A palavra de Deus fala ainda que as pessoas que ofertavam, teve um momento que Deus falou assim: avisa o pessoal para parar de ofertar. Porque quando Deus disse isso, eles começaram a ofertar, dar ali o seu melhor, e já tinha a quantidade suficiente para a construção ali de tudo que precisava. Então Deus fala para Moisés pedir para o povo parar de ofertar, e eles param porque já tinha o suficiente. E aí o tabernáculo é construído no meio do povo de Israel, e foi literalmente no meio do arraial. Foi construído o tabernáculo, e em volta ficavam as 12 tribos de Israel. Então ali no meio, Deus, ele tem o interesse novamente de estar com o seu povo. Deus se dispõe, e ele vai, e ele quer estar com o seu povo. Deus sempre teve esse desejo de estar no meio do seu povo. O que aconteceu foi que Adão e Eva, eles pecaram, e Deus, como é um Deus justo, ele teve que cumprir a sua promessa. Quando o tabernáculo fica pronto, ali em Gênesis, no capítulo 40, nos últimos versículos, diz que após tudo construído, após Moisés preparar todos os utensílios ali para o templo, diz que a glória do Senhor encheu a tenda. A glória do Senhor encheu a tenda, mostrando que era um sinal visível de que tudo que havia sido feito tinha sido feito conforme a vontade do Senhor, e também era um sinal visível de que Deus estava no meio do povo. Deus estava ali no meio do povo. Porém, o acesso ao tabernáculo não era para todo o povo de Israel. Deus nomeou sacerdote e sumo sacerdote, que esses sim poderiam entrar no lugar santo, o sacerdote, e no lugar santíssimo, ou ali no santo dos santos, aonde representava ali a presença de Deus, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Para fazer essa separação entre o lugar santo e o santo dos santos, aonde estava a presença de Deus, foi construído um véu. Quando a gente fala de véu, na nossa cultura,
a gente sempre pensa um tecido muito fino, parecido com um tecido que às vezes a gente usa numa cortina e tal, que se chama, né, para nós chama-se véu. Mas o véu que fora utilizado ali, que fora confeccionado, ele tinha mais ou menos uma espessura de 10 centímetros. Era um tecido muito forte, muito resistente. E entre o santo e o santo do santo existia esse véu. Esse véu de grande espessura, ele separava esses dois locais. O véu escondia a arca da aliança, que era um sinal, um símbolo da presença de Deus no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote poderia entrar, e somente uma vez por ano, no dia da expiação, ou seja, no dia que o sacerdote levava o sacrifício, o sangue do animal, ele poderia adentrar no Santo do Santo. Primeiro ele se purificava, ele se lavava, ele se cobria com aquele sangue, e aí ele levava esse sangue para a purificação do povo de Israel, do pecado do povo. Esse era o dia mais importante do povo de Israel. Nesse dia o pecado do povo era removido através do sangue do animalzinho, realizado pelo sumo sacerdote uma vez por ano. Amém? Até aqui nós vimos que Deus teve o desejo de habitar no meio do povo. Não era todos que tinham acesso ao tabernáculo. No tabernáculo existia 2 ambientes importantes: o lugar santo, onde os sacerdotes poderiam entrar, e o segundo, o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia adentrar, uma vez por ano, com o sangue de um animal, para remover o pecado do povo de Israel. Em todo o Antigo Testamento, nós encontramos essas ordenanças, tanto quanto o povo estava peregrinando pelo deserto, e mais para frente a gente vai ver que existe a construção do templo. Salomão, né, Davi lá tem o desejo de construir o templo. Deus fala para ele que não é ele que vai construir, mas enfim, Salomão chega no seu reinado, e uma das primeiras coisas que ele faz é ali buscar recursos e construir o templo, né? Um lugar muito bonito, muito organizado, mas o cerimonial que era realizado, o culto, era sempre assim: uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos. A gente vê também que esse templo, ele foi destruído, né? Quando o povo de Israel vai cativo para a Babilônia, Nabucodonosor, ele destrói esse templo. Depois a gente vê lá em Neemias e Esdras, né, que esse templo ele foi reconstruído. E aí depois a gente vê também que, passado alguns tempos, esse templo é também destruído, e por fim o rei Herodes também reconstrói esse templo e amplia, e aí é o templo onde Jesus também, a gente quando fala templo no Novo Testamento, é também esse templo aí do que o rei Herodes havia reconstruído e aumentado. Então, tanto no tabernáculo ainda existia essa separação, como também no templo ainda existia essa separação. Então a gente tinha um acesso limitado a respeito das pessoas, ou seja, somente o sumo sacerdote. A gente tinha um acesso limitado na questão do tempo, era uma vez no ano que ele poderia entrar nesse local. E a gente também tinha um acesso limitado na questão do espaço, porque somente no templo, na tenda ou no tabernáculo, era que poderia ser realizado o sacrifício. Mas Deus, ele tem um plano para romper com essa barreira, com essa limitação. E o plano de Deus para romper essa barreira se chama Jesus Cristo. O primeiro acontecimento após a morte de Jesus registrado está lá em Mateus 27, do versículo 51. E Jesus, diz o texto: outra vez em alta voz entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou
em duas partes, do alto a baixo. Então nós vemos aqui que a primeira coisa que acontece após a morte de Jesus é quebrar essa separação. Esse véu, ele é quebrado, ele é rasgado. Quando João Batista vê Jesus, ele diz também, olha aí, ó, eis o Cordeiro de Deus que será sacrificado para perdão dos pecados de muitos. O sacrifício perfeito havia chegado. Aquele sacrifício que o sumo sacerdote fazia já não seria mais necessário. Por isso que o véu se rasgou. O véu ter sido rasgado de alto a baixo, ele mostra que não foi uma ação humana, foi uma ação divina. E sim, foi Deus quem fez. Um novo e vivo caminho havia sido aberto. E esse caminho novo e vivo se chama Jesus Cristo. E esse caminho, ele foi aberto à presença de Deus. O acesso está livre. Esse acesso foi aberto pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Foi o texto que o Marcelo leu. De uma vez por todas. De uma vez por todas. O acesso está livre. E através disso que eu já comentei com os irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E eu gostaria que, se você puder, abrir a palavra do Senhor no livro aos Hebreus, no capítulo 9, o versículo 6 e 7. E diz assim: estando tudo isso preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si e pelo pecado que o povo havia cometido por ignorância. Na antiga aliança, então, nós vemos que existia o dia da expiação, o dia que o sumo sacerdote, que ele ia à presença de Deus, no santo dos santos, e ele apresentava o sacrifício pelos pecados. A Bíblia afirma que Jesus morreu pelos nossos pecados, e nós temos acesso livre ao Pai, a qualquer momento, não mais uma vez no ano. Não mais uma vez no ano. Não existe mais uma limitação para você, uma vez ao ano, chegar à presença de Deus. Por quê? Porque Jesus aceitou um sacrifício perfeito. O Cordeiro perfeito, que havia sido preparado desde a fundação do mundo, ele morre e agora nós temos acesso ao Pai. O acesso está livre em todo o tempo. Em todo o tempo. Hoje você não precisa mais aguardar o dia da expiação. Você pode entrar na presença de Deus a qualquer momento. Deus ouve a sua oração a qualquer momento. Em todo tempo, em qualquer lugar que você estiver, Deus, ele estará ouvindo a sua oração. Agora o sumo sacerdote, ele não vai mais ao templo, ele está à direita do Pai. O sumo sacerdote agora é Jesus Cristo. Ele está à direita do Pai. Ele que é agora aquele que ouve as orações, aquele que tem condições. Foi Ele quem abriu o acesso, e agora a gente pode entrar na presença de Deus, através de Jesus Cristo. Agora o que nos afasta de Deus é o pecado, somente o pecado. Quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente desobedece, a gente se afasta de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Se nós pedirmos perdão para Deus, se nós andarmos na vontade do Senhor, se nós nos arrependermos, o nosso acesso estará sempre livre. 1 João 1,7 diz assim, ó: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tito 2,14 diz que Ele, Jesus, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade,
e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. O acesso está livre. Louvado seja Deus. E Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Que você tenha isso no seu coração. Que nada mais impeça você de chegar à presença de Deus, porque o acesso está livre. Se você pecou, se você errou, se você com isso está se sentindo afastado da presença de Deus, peça perdão para Deus e desfrute do acesso liberado, do acesso livre. E diz que Ele ainda nos consagrou para toda boa obra. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês é que Jesus, Ele é o acesso ao Pai. Agora Ele que é o mediador, Ele que é o intercessor, Ele é aquele que intercede em nosso favor. Nós não precisamos mais de outro mediador, nós precisamos apenas de Jesus Cristo. E eu gostaria que você voltasse um pouquinho aí, Hebreus capítulo 7, do 22 ao 27, e diz assim a palavra do Senhor: Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seus ofícios. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproximam de Deus, pois Ele vive sempre para interceder por eles. Louvado seja Deus. E de um sumo sacerdote como esse era que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, Ele, Jesus, não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. E Ele o fez de uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Na antiga aliança, o sumo sacerdote intercedia pelo povo. Primeiro por ele, o sacrifício primeiro era para ele, pelo perdão dos seus pecados, e depois pelo restante do povo. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, pois Jesus intercede por nós. Ele é capaz de interceder por nós, porque Ele é santo e perfeito. Não é mais um homem que precisa interceder por nós, mas é o Filho do Deus vivo. Você só precisa de Jesus. Você só precisa de Jesus. Um dia aconteceu um fato comigo, e eu fui na casa de uma pessoa e tal, e ele estava passando por uma dificuldade, e ele abriu para mim e falou assim: nossa, a minha filha está passando por uma dificuldade e tal. Falei: eu vou colocar ela em oração, vamos pedir para Jesus curá-la. E ele disse assim: não, mas Jesus não, né? Jesus não. Nós temos que primeiro, né? Jesus é muito superior. Nós temos que primeiro interceder por algumas outras pessoas, para essas pessoas que são um pouquinho superiores que nós, conseguir interceder por Jesus. Nós não precisamos mais disso. Você que nos assiste não precisa disso. Existe somente um mediador, e se chama Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Nós só precisamos clamar por Jesus. Ele é a chave que nos deu acesso ao Pai. Ele é a senha que nos coloca dentro da sala do trono. O tabernáculo, o templo, apontava para a obra de Cristo. Agora você não precisa ter mais medo, você não precisa ter vergonha, você não precisa ter nenhum receio para entrar na sala do trono, para entrar na presença de Deus. Você não precisa, que você pode ser ouvido em todo o tempo. Jesus está sempre com os seus ouvidos atentos à nossa oração, e Ele leva a nossa oração até o Pai, e Ele é capaz de interceder por nós, ouvindo as nossas orações. João 14, versículo 6 diz que Jesus
Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outra solução, não existe outro mediador. Ele é o caminho, Ele é o acesso ao Pai. Hebreus ainda diz, mas agora alcançou Ele ministério muito mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, ou seja, do concerto perfeito, que está confirmado em melhores promessas, que você possa hoje adentrar a presença de Deus, através de Jesus Cristo. E eu gostaria de falar para você também, em terceiro lugar, para que você entrasse na presença de Deus com ousadia e confiança. Com ousadia e confiança. Porque o mediador, ele está lá atento às nossas orações. Entre com ousadia e confiança. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 23, diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos pecados lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Entre com ousadia e confiança na presença de Deus. Jesus, Ele pode todas as coisas. Jesus é capaz de nos encher de fé. Ele é capaz de mudar a nossa vida. Ele nos deu um novo caminho para a gente andar. Nele, as portas do reino foram escancaradas para nós. O rei continua no trono, mas agora a gente tem o acesso a ele. Jesus disse ainda que tudo que pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que meu Pai seja glorificado. A chave é essa. Por isso que quando ele ensinou, fale, tudo que pedires em meu nome, peça em nome de Jesus. Você não precisa mais pedir em nome de outra pessoa, de alguma outra, não precisa. O nome de Jesus é suficiente. Quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, ele fala, olha, está consumado, está pago, acabou a separação que havia. Já não há mais separação, o acesso está livre, Ele nos libertou, portanto permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, diz Gálatas 5, tudo aquilo que vai além de Jesus para acessar o Pai, é voltar à escravidão novamente. A chave de acesso agora é o nome de Jesus, em seu nome a glória de Deus está disponível a todos nós, e não existe mais separação. Não existe mais separação. Nós estamos estudando bastante, o livro de Atos, principalmente o capítulo 2 na escola bíblica, A gente sempre tem comentado. E a gente vê ali em Atos dos Apóstolos, nesse capítulo principalmente, quando o Espírito Santo desce sobre o povo, quando o tabernáculo fica pronto, lá no meio do deserto, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Quando Salomão termina o templo, e ele termina a sua oração, a glória de Deus chegou até o templo. Quando Esdras, Neemias, eles terminam o templo também, a glória de Deus repousa novamente sobre o templo. Hoje não existe mais o templo construído com mãos humanas, agora o templo é o nosso coração, porque nós temos esse acesso livre ao Senhor. Então a glória do Senhor hoje está sobre você. Você pode pedir aquilo que for da vontade do Senhor, Ele realizará na sua vida, porque o acesso está livre. O Rei Todo-Poderoso que governa o universo, Ele abriu as portas do seu reino para mim e para você, através do sangue de Jesus Cristo. A morte de Jesus nos deu vida.
Romanos 8, 37 ao 39 diz assim, ó: mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores, louvado seja Deus, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos ou demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura ou profundidade, nem outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim, ó: que Deus exaltou o nome de Jesus acima de todo nome, a mais alta posição, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que está disponível nas suas dificuldades. Você pode clamar para Ele, você pode falar com Ele. Você é o sacrifício. Coloque-se diante de Deus. Se é difícil de você entrar num gabinete do prefeito, de um prefeito de uma cidade, de um governador, ou quem dirá, no gabinete do presidente da república, com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Use a sua chave de acesso. Use a sua chave de acesso para entrar no trono de glória. E eu gostaria de finalizar, pedir para você ficar de pé. Lembre-se disso. Você só precisa de Jesus Cristo para ter acesso ao Pai. Você só precisa de Jesus, só do nome poderoso de Jesus. Você só precisa entrar com confiança no Santo dos Santos. Entre com confiança na presença de Deus. Entre com confiança. A porta está aberta para você. Eu gostaria de terminar lendo um trecho de uma música, de uma poesia, que ela diz assim, ó: o véu rasgou e os portões se abriram, e agora eu vejo a glória, enquanto eu corro para a sala do trono. Diante de ti, Senhor, eu me prostro. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus poderoso acima de tudo. Tu eras, tu és e será sempre o Rei entronizado em glória e poder. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu gostaria de convidar você agora para você entrar na sala do trono, porque o acesso está livre. Entre na sala do trono. Entre na sala do trono. Se prostre diante do Rei. Se prostre diante do Rei, porque Ele está com os braços abertos te esperando. Ele tem condições de resolver os seus problemas. Ele tem condições de mudar a sua vida. Ele tem condições de te animar novamente. O Rei está sentado no trono, mas as portas estão abertas para mim e para você. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus, se nós temos acesso, Senhor, ao trono de glória, Senhor, do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Criador do Universo, é porque um dia, Senhor, o Senhor morreu, e o Senhor ressuscitou, e o Senhor também entrou na presença do Deus Todo-Poderoso, no lugar eterno, onde o Senhor sempre esteve, meu Deus. E agora, Pai, o Senhor intercede por nós. Ó Senhor da glória, às vezes nós olhamos para nós, Senhor, quem somos nós? Jesus, às vezes nós não temos condições, Senhor, de falar nem com o diretor da nossa empresa, onde a gente trabalha, muito menos com a autoridade da nossa cidade, Pai. Mas, meu Deus, eu te louvo, porque o teu trono, Senhor, oh Deus da glória,
A porta do trono, Senhor, está aberta, Senhor. A porta do trono está aberta, Senhor. E agora, Senhor, nós temos acesso, Pai, no Santo dos Santos, na presença do Senhor, na presença gloriosa do Senhor, meu Deus. Oh, Senhor da glória, Jesus, os nossos olhos agora podem contemplar a Tua graça. Oh, Senhor, meu Deus, a palavra do Senhor lida aqui, Senhor, fala que agora, meu Deus, nada nos separa do Teu infinito amor, Senhor, nada, Jesus, separa do Teu infinito amor, meu Deus. O Senhor sempre teve o desejo, meu Deus, de se relacionar conosco. Oh, Senhor, se algum dos meus irmãos, Senhor, que está aqui ou que nos assiste nesse momento, Senhor, se sente fraco, meu Deus, impedido, meu Deus, pelo pecado de entrar na Tua presença, Senhor, trabalhe no coração deles, meu Deus. Oh, Senhor, que eles peçam perdão pelos Teus pecados e desfrute da Tua presença gloriosa, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, ouvir as nossas orações, porque assim a Tua palavra diz que o Senhor ouve as nossas orações, e o Senhor responde às nossas orações, e o Senhor cumpre o Teu desejo nas nossas vidas, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado um novo caminho, um acesso livre à Tua presença, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém.